pra gente. Uma pessoa que sempre foi aquela magra de ruim, tem dificuldade em ganhar peso, se ela começar a comer mais, só de comer mais, ela vai e treinar, ela vai começar a ganhar peso. Só que dá para otimizar isso. Se você tiver uma dieta melhorar. Sim, se você tiver uma dieta bem estruturada, você consegue consumir o ideal ali de proteína, nem mais do que precisa, nem menos do que precisa. Você consegue ali, às vezes, explorar melhor ali os carboidratos para te dar mais energia. E a saúde, né? Que se você comer qualquer coisa, por mais que às vezes você ganhe peso, treine, não ganhe gordura, a saúde vai pro beleléu se você começar a comer muita porcaria, né? Então, Sim. Independente do tipo da pessoa, do biotipo da pessoa, ela tem que ter uma dieta estruturada. Que aí entra o coaching, gente. Exatamente aí. E eu queria que você falasse pra gente, Éder, um pouco qual é o seu perfil, qual que é o público que você trabalha? Então, hoje eu trabalho com vários públicos, né? No começo, quando eu comecei, era mais o pessoal que queria ficar maromba, era atletas. Hoje, eu já parti bastante para o emagrecimento também. Mas hoje na consultoria eu tenho atleta de crossfit, atleta de ciclismo, eu tenho atleta de fisiculturismo, alguns aqui da região. Mas a grande parte mesmo é emagrecimento. Uhum. São pessoas que buscam emagrecer, que estão insatisfeitas com o corpo. E a maior parte desse público ainda é mulher. Hoje 70% do meu público são mulheres. Sim. Mulheres ali que estão com sobrepeso, um pouco desmotivadas ali, e triste com o que estão vendo no espelho. Bom, eu acho que isso aí é quase 99% das mulheres. Sim. Sempre tem alguma questão. Então eu estou focando mais nesse público. De emagrecimento. Isso. E tanto na consultoria presencial, né, aqui na cidade, para a nossa região, quanto na consultoria online. Até todas as campanhas, todo o direcionamento da nossa comunicação em redes sociais está sendo mais voltado para esse público atualmente. Entendi. Olha, vou falar de novo. Quem nunca seguiu ou viu o profissional que eu estou falando aqui na minha frente, acessa Éder Lima. Éder Lima. Éder Lima Seu, o perfil do Instagram ali. Éder Lima Seu. C. Éder Lima C. No final C. A letra C, isso. Procura lá no Instagram, Éder Lima, que você vai conhecer qual o calibre aqui do cara que nós estamos falando, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Éder, a respeito dos profissionais que você tem, né? Aqui, que já são campeões da região aqui. Nós temos alguns atletas aqui da região, nós temos? Já tem alguns que já passaram por mim, mas atualmente tem a Leia, lá de Parapuã, que além de tudo é a minha grande amiga. Eu vi uma postagem dela essa semana. Inclusive ela está online aqui com a gente ela também. Tá assistindo a gente aqui. Um beijo aí para você, Leia, pro Caio. Aí o professor está aqui, ó, já. De atleta, assim, tem a Leia vem se destacando bastante. Ela é fora da curva, assim, como atleta. Eu acompanho. Tanto eu quanto a Vanessa, nós acompanhamos e a gente tem visto o desenvolver, assim, né, de alguns atletas, inclusive da Leia. Nossa, vocês vão subir esse ano, alguma coisa assim ou não? Vai, esse ano, agora 28 de outubro, ela vai estar subindo ali no Olímpia Amador, no Campeonato Grande. Tem, de mulheres, assim, tem a Edna também, Edna. Ela é de Queiroz, mas vive aqui em Tupã. Sim, e também tem bastante potencial, uma pessoa muito esforçada, que também vai subir novamente esse ano. Tem o Igor, que subiu recentemente também, lá em São José do Rio Preto. Foi semana retrasada, se eu não me engano. Então, assim, de fisiculturismo... Você tem esses atletas tem que você... esses, e mais alguns da região. Sim. Mas, fora atletas de fisiculturismo, né, tem os atletas amadores aí de crossfit, Sim. de ciclismo, natação, até jogador de pôquer eu tenho na consultoria. Pessoas que precisam melhorar o foco, concentração, agora tempo de jogo. Isso aí pra gente, que eu tenho certeza que o pessoal de casa vai ficar curioso. Como é que funciona essa situação do coaching para poker? Isso? Como é que funciona? Alimentação melhor para ter mais foco, suplementação assim, especial para isso também. Porque já se tornou uma profissão, né, Éder? Já. Tem gente que joga, tem gente que ganha muito dinheiro com isso e investe também num acompanhamento ali para melhorar a saúde. É uma coisa meio sedentária, né? Tem que compensar de outra forma tem também. Tem que acabar compensando de outra forma. Mas né? com uma alimentação equilibrada, com uma suplementação adequada, você consegue melhorar foco, concentração, melhorar ali seu tempo acordado jogando. Que bom. E concurseiros também, eu já trabalho com pessoas Concurseiros de plantão. Você aí que está estudando e não sabe ter foco, né, Éder? Direcionamento. Sim. O Éder vai falar agora.
Então, e hoje dá para ajudar essas pessoas de várias formas, desde de uma alimentação ali mais específica para contribuir, né, com esse aumento de foco, cognição, e também uma suplementação com nootrópicos, substâncias que ajudam, né, suplementos para o cérebro. Entendi. Existe uma frase que fala, nós estamos morrendo um pouquinho todo dia, né? E é exatamente isso que eu acho que você acabou de falar. O corpo, ele tem que repor muito das coisas e a idade acaba prejudicando um pouco, não é, Éder? Uhum. E aí eu faço uma pergunta já direcionada a mim. Já estou chegando nos 40, né? E aí eu já estou aproveitando o coach aqui para dar aquela ensinada. E aproveitando a próxima pergunta, é muito mais difícil uma pessoa ou com 40, ou que está chegando nos 40, manter um shape legal, não só para que eu não estou falando na questão de subir num campeonato ou praticar qualquer coisa do tipo, mas ter um corpo legal é difícil? Não, independente da idade, não muda muito as coisas, não. A não ser que você chegou naquela idade muito fodido ali, por exemplo, chegou nos 50 muito ferrado, vai sofrer um pouquinho mais. Já arrebentado, mas dá, né, para mudar. É. Mas o que manda é você querer mesmo. Se você tiver vontade e tiver disposto a fazer o que tem que ser feito em relação a treino, dieta, você consegue mudar a sua forma, a sua composição corporal. Da mesma forma que uma pessoa de 40 anos ali consegue, uma de 18 que não quer e não quer fazer o que tem que ser feito, não consegue. Não consegue. Então não depende muito da idade. Hoje, na minha consultoria, tem várias mulheres com mais de 40 anos, até com mais de 50, que começaram a treinar tarde, né? Assim, começaram depois do 40 e hoje estão com um corpo que faz as meninas de 20 terem inveja. Poxa. Então, assim, só aí você vê, né, o quanto que dá para mudar. Eu acompanho algumas vovós fitness, né? Sim. No Instagram. E a gente vê que realmente a idade não é um fator que decide isso, né? A questão da estética, e sim fator como alimentação, uma vida longe de hábitos irregulares, né? Eu acredito que a gente vai falar disso mais para frente. Mas ainda nesse foco da mulher, etc e tal, ou chegando nos 40, ou antes dos 40, ou com 40, ou que já passou dos 40, por que geralmente a mulher, no período menstrual, ela fica mais retida, mais inchada, né? Tem alguma coisa a ver com idade ou não tem nada a ver com idade? Na verdade, independente da idade, né, qualquer mulher que menstrue, ela vai ficar mais inchada ali durante alguns dias do mês. Principalmente nas 2 semanas ali que antecedem a menstruação, a mulher ela retém bastante líquido. É água, por questão das próprias alterações hormonais que ocorrem nesse período. E tirando essas alterações que já fazem ela reter líquido, nesse período ela fica mais ansiosa, come mais chocolate, come mais besteira, come mais doce, mais sódio. E isso também contribui para reter um pouquinho mais de líquido. Então é comum uma mulher aí acabar ganhando 2, 3 quilos de uma semana para outra. Sim. E também passou esse período, essa água vai embora. Sim, então é um período ali de 2 semanas que se perdura aí, mas acaba indo embora, né? Nós tivemos aqui recentemente um entrevistado, que inclusive é um empresário aqui em Tupã, o Dorfo, que até então o Carlos, que eu não sabia que chamava Carlos, eu trabalhei com ele. Dorfo está assistindo a gente também. Dorfo, um abraço para você, viu? Um abraço, Dorfo. Um abraço, Dorfo. Ele falou que perdeu mais de 30 quilos, é isso, produção? Perdeu. Confere, mais de 30 quilos? Nossa, eu não acredito nisso. Quando ele chegou para gravar aqui, eu fazia alguns meses que eu não via ele. Quando eu vi, eu não acreditei. Ele está muito magro. E aí esse processo, para a gente até entender, quem conhece o Dorfo, ele esteve aqui na semana passada, e quem conhece ele estava muito gordo. Eu falo isso porque realmente ele chegou aqui, a gente tocou nesse assunto, ele falou no teu atendimento. Explica um pouquinho do processo do Dorfo, Éder. O que foi? O que mudou ali? Então, ele tinha os hábitos muito ruins, né, há muitos anos. Ah, sim. Tinha o fato também já chegou, né? Tinha o fato também do sedentarismo e basicamente foi organizar ali, começar a fazer um pouco de atividade física dentro do possível. Começou de forma bem leve, até porque estava pesado. Sim. Não tinha como também fazer muita coisa ali, ia sobrecarregar muito a articulação. Começou fazendo uma atividade física mais leve, mas o que mudou mesmo ali foi a alimentação.
Poxa, e só a alimentação que ele mudou já fez essa diferença toda. Fez essa diferença. E a suplementação ali, básica mesmo, mas é a alimentação. Sempre vai ser a dieta e a atividade física. É o déficit calórico que vai fazer a pessoa perder peso, né? Tem déficit calórico e adesão. Uhum. E ele teve os dois, né? Desde o começo ali, tentei entender bem os hábitos dele, os gostos. A gente conseguiu montar algo que ele conseguisse seguir. Poxa. Promovendo ali o máximo de saciedade. Quando a pessoa está muito acima do peso e comendo bastante, ela tem muita dificuldade em começar a comer pouco, né? Uhum. Então a gente tem que tentar desde o começo ali também ter o máximo de volume de comida dentro ali de um déficit calórico. Ele não passou fome, não. Não, então, é exatamente isso. Porque a gente pensa que às vezes, numa situação como essa, o cara passa fome, né? Restrição alimentar extrema, e não é assim, né? Quando eu vi ele pela primeira vez, me causou muito espanto. Aí ele falou assim, eu estou indo no Éder e tal, e eu falei, poxa, eu não acredito que em pouco tempo você conseguiu mudar assim, o seu físico em tão pouco tempo, né? Porque eu lembro de ter visto ele no final do ano passado. E aproveitando essa situação de alimentação e tudo mais, tem algumas perguntas que eu acompanhei no seu Instagram, das caixinhas de pergunta. Uma delas é assim, ó: tenho dificuldades para ir ao banheiro, mesmo comendo frutas e fibras. Alguma dica? Sim, normalmente tomar água. Tomar água? Principalmente se for mulher, essa pergunta aí. Por favor, produção, preciso de água aqui, mais principalmente se for mulher. Não adianta, igual a pergunta aí, né? Tá comendo frutas, fibras, mas está com o intestino preso. Não adianta só comer frutas e fibras. Se não estiver colocando água junto, você vai prender mais ainda. Entendi. Fibras ali sem água vai formar um cimento. Cimento, praticamente. Mas a maioria das pessoas, principalmente mulheres, né, que queixam de intestino preso, você vai ver, não toma nem 2, 3 copinhos d'água por dia. Isso é mais comum do que a gente imagina, porque eu trabalho com algumas pessoas que nem sequer levantam, só vão tomar algum tipo de líquido que nem água, no almoço. Né? E aí eu pergunto, você tomou água? Às vezes, não, eu tomei água no almoço. Que água? A água do refrigerante, do suco. Não, mas eu tomo suco, eu sou fitness, eu tomo suco de laranja, né? E isso, na verdade, é uma grande enganação, né, Éder? O suco de laranja, né? O suco de laranja, né? É saudável. Saudável. Todo mundo quer emagrecer, começa a trocar o refrigerante por suco de laranja. Trocou por uma coisa mais saudável, com certeza. Mas é calórico também, né? Calórico. O Éder. Então, chegou aqui uma pergunta que tá aqui. Polêmica. Essa aqui você vai ter que responder pra gente. A respeito do suco de laranja e da Coca Zero, o que prejudica menos? Eu queria que você fizesse esse comparativo pra gente. Então, essa daí é complexa. É complexa. É brincadeira. É assim, é muito saudável, o suco de laranja é muito, muito saudável, tá? Só que tem calorias. A Coca Zero não é saudável, mas não atrapalha no emagrecimento. Certo. Então, dependendo da forma que você usa, às vezes uma coquinha zero ali uma vez na semana... Não atrapalha. Não vai atrapalhar, vai ser mais tranquilo do que um suco de laranja ali todo dia. Viu, Vanessa? Uma semana, uma Coca Zero. Mas só reforçando, não estou falando que o suco de laranja não é saudável, ele é muito saudável, só que às vezes não cabe numa dieta para emagrecimento. Entendi. Às vezes, numa dieta para emagrecimento, a gente tenta colocar o máximo de volume de comida, né, para a pessoa ter mais saciedade. Não é legal ficar trocando calorias sólidas por um suco, algo líquido. Entendi. E muitas vezes ali um suco de laranja, que vai 4 laranjas grandes, é igual uma boa porção de arroz. Poxa, é uma quantidade assim, exagerada se for analisar uma porção de arroz dentro de 4 laranjas. Né? A gente não faz esse comparativo. Sim. Mas, por exemplo, igual chegou a pergunta aqui, seria uma por dia, seria saudável da Coca Zero? Daquela pequenininha, talvez. O bom é ter de tudo. Ter o suco também, de vez em quando. Mas não é aquela coisa ali de consumir todo dia em excesso, né? Sim, sim. Um abraço para o pessoal que está entrando aí, assistindo a gente. O Matheus, o Amauri, personal entrando aí também. Um abração, Amauri, para você. Um abraço, Amauri. Tá aí o pessoal. O pessoal é assim, em Tupã, todo mundo que trabalha com a área da saúde automaticamente quase que se reporta a você, né, Éder? Quando um coach ele começa a atender o mesmo
cliente ou a pessoa ali que está sendo atendido, administrado ou acompanhado por um profissional. Aí entra você. Quando isso acontece, se torna quase um casamento perfeito, não é não? Sim. Explica pra gente essa questão de um personal e de um coach de emagrecimento fitness. Então, principalmente quando eu tenho um trabalho em conjunto, assim, as coisas fluem muito melhor. Hoje eu tenho bastante clientes que eu conheço, eu tenho um contato direto ali com o personal, com o seu treinador. Isso facilita muito na hora de elaborar o planejamento, saber se aquela pessoa ali está realmente treinando pesado. O que determina o quanto que a pessoa vai poder comer normalmente é o como ela treina, né? O quanto ela treina. É o profissional que está ali estimulando. Né? E quando tem alguém por trás ali falando, essa pessoa está treinando assim, assado, está com um bom rendimento, está progredindo em cargas, eu sei que o que eu posso fazer ali em relação à alimentação, sem certo receio. Eu sei que ela pode comer, às vezes, um pouco mais, sem receio dela ganhar gordura. Então, quando tem esse trabalho em conjunto, é muito, muito legal. Que bom, que bom. E você que tem vontade de ser acompanhado, você que quer, principalmente mulheres aí, é uma questão bem complexa, né? O Éder estava explicando pra gente, mas não é difícil, gente. Não é difícil. É só você ter força de vontade e contar com a ajuda do nosso amigo Éder Lima, tá? Eu peguei mais uma pergunta lá, Éder. Algumas eu peguei da sua caixinha, porque já que são perguntas que o pessoal faz para você, eu falei, nada melhor do que a gente trabalhar aqui com as perguntas da caixinha lá do Instagram do Éder. Ó, tem uma aqui interessante, ó. Sinto que estou emagrecendo pelas roupas ficando mais largas, mas peso na balança não muda. Faço musculação, é normal? É completamente normal. Se ficar se pesando o tempo todo, só vai ficar bitolada, vai ficar maluquinha. É mesmo? Então, se tá não está ligado ao peso. Não, se está perdendo medidas, por mais que não está baixando o peso, certeza que está trocando ali músculo por gordura. Ela mesma ali falou na pergunta, né, que está percebendo nas roupas as medidas. Sim, ela está percebendo. Então, esquece a balança e continua fazendo o que você está fazendo, que está dando certo. Que bom, que bom. Que bom. Quais os fatores essenciais numa dieta para reduzir o BF em porcentagem, somente déficit calórico? Uma pergunta bem complexa aí, mas o Éder vai explicar para a gente. Você repete ela, por favor? Quais os fatores essenciais numa dieta para reduzir BF? Somente déficit calórico? Sim. Não, déficit calórico é a primeira coisa, mas não é só déficit calórico. O segundo ponto, na minha opinião, é a adesão. A pessoa precisa ter adesão. Não adianta ter um déficit calórico apenas e ela não conseguir ter adesão. Se não seguir, não vai ter sucesso. Né? Se tiver, por exemplo, ali um déficit calórico, comendo só porcaria, ela vai emagrecer. Só que vai ficar com fome, vai prejudicar a saúde, não vai conseguir dar sequência e chegar no objetivo. Então, assim, precisa ter o déficit calórico, precisa ser entendido ali vários fatores em relação aos hábitos, gostos da pessoa, individuais, né? Para que ela consiga seguir, entender os horários dela. Não adianta se a pessoa trabalha viajando para ela comer de 3 em 3 horas, sair com 7 marmitas durante o dia. Nossa. Ela não vai ter adesão. Não vai conseguir. Você tem que deixar mais prático, entender a rotina, entender cada detalhe ali, pensando como que aquela pessoa conseguiria seguir aquela dieta. É isso que eu faço. Por isso que a taxa de sucesso assim, dos meus clientes é tão grande. Esses detalhes são bem entendidos. Todo cliente, quando entra, seja na consultoria online, seja na presencial, é feita uma anamnese bem longa, entendo todos esses pontos para conseguir chegar num acordo ali, ela conseguir ter adesão. Se resume a isso. Todo mundo acha que é uma coisa simples, né? Apesar de não ser difícil, mas é uma situação que até você poder entender a relação que o corpo da pessoa está tendo, está sofrendo ali, né? Está acontecendo o processo ali, às vezes pode perdurar, às vezes 1 mês, 2, né? É um processo, né? Até para você entender, né? Sim, no começo sempre eu chamo de adaptação, né? Adaptação. Quando a pessoa começa a seguir uma dieta nova, um planejamento novo, ela passa por um período de adaptação. Nesse período aí também vai servir de base para a gente ajustar melhor no futuro. Nesse período é onde vai encontrar as dificuldades, por mais que já desde o começo seja bem alinhado ali as individualidades dela, né? A hora que põe em prática mesmo, que você vê e descobre ali o que está sendo difícil, o que não está conseguindo, para melhorar depois. Poxa. Ô Éder, acabou de perguntar chegar uma pergunta para a gente no Instagram a respeito da menopausa. A pessoa pergunta, deixa eu ver aqui, ela pergunta a respeito se a menopausa influencia no ganho de massa muscular e na perca de gordura.
pode impactar um pouquinho, mas não torna impossível ganhar massa muscular. Se continuar treinando bem, se alimentando bem, por mais que tenha algum prejuízo nesse período aí, em relação às alterações hormonais que ocorrem, vão ser mínimas. Ela vai continuar evoluindo. Entendi. Inclusive, manter uma alimentação bem regrada na menopausa e uma rotina de treino ajuda a passar por esse momento difícil. A rotina de treino e, vamos dizer assim, uma atividade, não só o treino, né, Éder? Porque é importante. Eu me lembro, eu também sou um dos alunos do Éder, eu não vou aqui, né? Vou fazer... nós temos no Instagram, no meu e da Vanessa, nós fizemos um ensaio fotográfico em 2000 e... Ajuda aí, Vanessa, lembrar, 2022 foi? 21. Nós passamos pelo Éder e nós fizemos um ensaio fotográfico porque foi uma conquista muito grande chegar com o corpo que eu cheguei. E até te agradeço por isso. Ficou muito bem. Porque eu não conseguia enxergar o que eu via em outros atletas, o meu corpo da mesma forma. Eu olhava e falava, mas será que um dia eu vou conseguir? E eu vou falar para você que eu estava em agosto de 2021 e nós começamos a conversar a respeito da alimentação e tudo mais. Quando chegou em dezembro eu falei, Éder, agora eu quero ter um impacto aí quase que igual a de um atleta que vai subir. Eu me lembro muito bem. Falei, então vamos lá, é agora que a coisa vai começar. E realmente foi uma coisa gostosa, foi uma experiência muito boa. Foi a alimentação mudou completamente, mas quando você começa a ver o resultado, é aquilo que nós estávamos conversando no início do podcast, quando você começa a ver o resultado, você começa a ter mais vontade de continuar. E isso quando chegou em dezembro, eu falei, não, a gente vai ter que perpetuar isso como uma foto. E até mando um abraço aqui para o Neio, aqui de Tupã, o Neio Galesco, um ótimo profissional em fotos aí, fotografia, tira foto de um monte de gente aqui em Tupã, e ele fez esse ensaio nosso, e eu achei maravilhoso. Eu gostei da experiência, apesar de ser, vamos dizer assim, eu queria passar por essa situação e eu passei. Então hoje eu tenho a experiência. E na época, nosso Instagram tem lá as fotos. Ficou muito bom o corpo. Hoje não está mais assim. Mas né? Você está bem. Mas, obrigado, professor. Mas eu acho que não dá para ficar assim sempre, né, Éder? É uma situação difícil, né? Existem altos e baixos na nossa vida, o cotidiano. Isso tudo acaba se tornando uma situação um pouco difícil, né? Sim, principalmente vida social, né? Nossa, isso é o mais difícil. É difícil conciliar com o físico, né? Falar com um atleta hoje e perguntar para ele qual é a maior dificuldade, eu acho que seria essa, né? Tentar vincular a vida social a questão Sim. do atleta. Para um atleta eu ainda acho que é mais fácil dele lidar com isso, porque ele tem um objetivo maior, né? Que é uma competição. Sim, mas para uma pessoa normal que quer ter um físico de atleta, né? Aí que se torna complicado, né? Agora, Éder, você falou em complicado e eu tenho certeza que tem pessoas aí em casa que vai se identificar com a minha pergunta aqui, ó. E aí, se você se identifica aí, por favor, deixe as mensagens aqui embaixo que a gente vai fazer mais perguntas a respeito disso pro Éder. Éder, relacionado... Porque, não, antes de eu perguntar, eu tenho que falar uma postagem sua que eu vi no Instagram a respeito que você estava com seu irmão aí, vocês iam tomar uma long neck. E aí você pegou e falou assim, será que a gente consegue ficar em uma só, né? Você falou. Aí, até a minha pergunta é relacionada a isso. Cerveja versus um corpo bonito. O álcool influencia nessa situação? Influencia bastante, dependendo do objetivo da pessoa lá e o quanto ela bebe, pode atrapalhar. Na minha opinião é assim, dá para se quiser ter um físico bacana mesmo, tem que limitar aquelas 2 a 4 garrafinhas ali na semana. Na semana. e mais que isso já não vejo como caber. Entendi, acaba atrapalhando mesmo. Acaba. A questão não é só... Porque a cerveja, independente de qual seja, ela tem o carboidrato, né? Tem o carboidrato, as calorias, mas tem a questão do álcool, né? O álcool que mais ele impacta, né? muito na síntese proteica. Tudo que a gente faz, né, é para aumentar um tiquinho da síntese proteica. A gente tenta treinar pesado, comer mais proteína, dormir melhor. Destrói isso. E o álcool chega lá e passa rasteira. É muito complicado. É muito complicado. Mas para um atleta, como você disse,
para um atleta, ele tem isso como objetivo, né? Então... Tem. Eu acho que um atleta que tem o objetivo de ser campeão, é mais fácil ele lidar com esses detalhes, de cortar a bebida, de cortar um pouquinho ali da vida social, se estava mais agitada no momento. Sim. Mas para uma pessoa normal, às vezes é mais delicado, né? É mais difícil, não tem aquele objetivo de um atleta. Primeiro, para o cara ser atleta, ele já tem uma mentalidade um pouquinho diferente. Totalmente diferente, né? Tem que começar aqui, ó, né? Para depois chegar do pescoço para baixo, né? O Éder, eu estava pegando esses dias uma postagem, eu não me recordo aqui, até vou pedir desculpa, mas ela assim: olha que legal, seu shape tá legal, né? Tá legal, meu braço e tal. Deixa eu ver a barriga. Ele pega e vaza, porque a barriga com certeza devia estar daquele jeito, né? Então é uma coisa que no homem é uma situação que reflete mais a barriga do que na mulher. Sim, a pochetinha ali e as costas, né? A pontinha da barriga ali, aquela gordurinha que tem na lombar, ela é difícil de tirar. Às vezes a gente está até bem definido em outras partes do corpo ali, mas sempre vai ter um restinho ali. Abdômen não é fácil de conquistar e fácil de perder. É exatamente isso, né? E agora, voltando a essa parte do emagrecimento, mulher, etc e tal, como que a mulher faz para poder se livrar da celulite? Bom, primeira coisa é a alimentação. Melhorar ali a alimentação. Já começar a ter uma alimentação mais limpa, menos inflamatória, menos sódio, menos industrializado, embutidos. E uma coisa que, eu não sei, é um mal de mulher, tomar pouca água. A maioria das mulheres tomam pouca água. Na verdade, muitas pessoas. Tem homens que não tomam também. Mas a grande parte são as mulheres. Elas têm dificuldade em tomar uma quantidade de água. E aumentar ali o consumo de água já por si só faz ali o corpo já eliminar várias toxinas, né? Que às vezes acabam contribuindo para a celulite. Mas é aquela coisa, treinar, fazer uma atividade física, é o básico que todo mundo sabe. Ter uma alimentação equilibrada, se hidratar bem e fazer alguma atividade física. Isso é o básico para resolver celulite. Perder gordura, já vai perder se tiver numa alimentação melhor. Uhum. O aspecto melhora muito, muito, muito. É que muita gente fica procurando, né, um suplemento, uma cápsula para melhorar a celulite. Né? A gente quer uma fórmula mágica, né? E eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo hoje a gente aqui está aguardando alguma fórmula mágica, alguma dica do coach aqui para poder dar o pulo do gato, né, Éder? E não existe. Não né? existe. Nada, ainda não inventaram nada relacionado à beleza que você consegue tomar e você se livrar das gorduras, né? Sim. Se o corpo conseguisse queimar a gordura, ao invés de queimar, usar a energia para poder usar o músculo e usar a gordura, seria muito bom, né? Uhum. Ô Éder, agora entrando numa situação aqui um pouco mais complexa. Essa pergunta também eu peguei da tua caixinha lá de perguntas. Ozempic, é assim que fala? Ozempic? Ozempic. Ozempic é um medicamento, isso aí? É um medicamento. Qual a sua opinião sobre o uso em pacientes não diabéticos para perda de peso? Primeiro explica o que é Ozempic. Assim, o Ozempic é um medicamento, ele é para tratamento de diabetes, mas também é usado para tratamento de obesidade. Certo. E é um medicamento que hoje é vendido sem receita, então muita gente está comprando e usando por conta, de qualquer jeito. Eu escutei alguma coisa a respeito. O duro é que eu vejo pessoas que querem perder 5 quilinhos aí, estão usando isso. Eu acho interessante, né, se tiver uma indicação clínica, com acompanhamento, tudo, eu acho interessante para aquelas pessoas obesas, aquelas pessoas que têm uma dificuldade muito grande em começar uma dieta, que estão muito acima do peso, que precisam de um pontapé inicial. Eu acho válido, acho que pode ajudar, mas pegar e fazer o uso aí por conta, para perder só alguns quilinhos, coisa que você consegue facilmente aí com dieta e tirando a bunda da cadeira, Sim. Não vale a pena. Ô Éder, quando você foi a sua própria cobaia, vamos dizer, você demorou para surtir os resultados ou foi rápido? Porque é uma coisa que as pessoas não entendem. Eu até vou forçar porque algumas pessoas perguntam qual o tempo médio? É difícil calcular e mensurar isso para todos, né? Sim. Mas existe alguma... Ao longo da tua carreira, você já conseguiu perceber se há uma relação de homens e mulheres e o tempo que isso leva?
Tá mais relacionado com como a pessoa tá, onde ela quer chegar, né? Às vezes a pessoa precisa perder menos peso ali para ficar bem, tem pessoas que têm que perder muito, então é mais com isso que está relacionado o tempo, né? Entendi. E também o quanto a pessoa está disposta a se dedicar. Eu mesmo vou dar o meu exemplo, né? Quando eu comecei, falei que não dava mais para viver daquele jeito, eu comecei a treinar musculação todos os dias da semana, de 5 a 6 vezes na semana, e comecei a fazer cardio todos os dias. Era todos os dias mesmo, de domingo a domingo. Durante um ano, acho que no primeiro ano, se eu faltei em 2, 3 cardios é muito. Se tem 365 dias no ano, acho que eu fiz 362 de cardio. Nossa, véspera de Natal, o Éder tava... E qual que ia ser o cardio, Éder? O que era? Era um cardio em jejum que eu fazia. De manhãzinha, acordava ali 5 horas, 5 e pouquinho, caminhava em jejum. Eu descia a Avenida Tamoios ali inteira, pegava a Aimorés, pegava o Brasil, depois os Estados Unidos. Andando. Sim. Caminhada Andando, mesmo. uma caminhada no ritmo rápido. Não é correndo nem nada. Não, só caminhada. E à tarde musculação. E nesse primeiro ano mesmo, que era o meu objetivo ali mudar muito, o máximo que eu conseguisse dentro do ano, eu também não errei quase nada na alimentação. Refeição livre dava para contar nos dedos de uma mão que eu fiz nesse ano. Poxa. Foi bem regrado, tudo pesado mesmo. Isso afeta muitas vezes o estado mental, né? Vamos dizer assim, porque se a pessoa não tem a consciência que ela tem que chegar fim de semana, sábado ela vai para uma balada, domingo ela já encara um churrasco. Se ela não tiver essa noção, isso não quer dizer que ela não possa fazer, mas ela tem que entender que algo mudou na vida dela, né? Uhum. E relacionado aos hábitos também. Se ela não entender, ela não vai conseguir chegar. Quando começa a ver os resultados, eu nessa época, quando eu comecei a ver as mudanças que estavam ocorrendo, né, nada me parava ali, não tinha nada que só se eu ficasse doente, eu acho. e ficar doente, agora já falando de uma situação já para quem já trabalha com o corpo profissionalmente, né? Não é uma opção, né, Éder? Porque eu relaciono, eu vejo alguns familiares, e até vejo isso na minha família, pessoas ficando doentes com assim, gripe, resfriado. A gente percebe que isso está relacionado também a uma questão, vamos dizer assim, nutricional, né? Isso reflete também, né? As pessoas adoecem, elas têm, como é que chama? Quando a gente está com imunidade baixa. Não, uma alimentação ruim, pobre em nutrientes, vai contribuir ali para uma imunidade mais baixa. A gente já não está falando nem de musculação, não, mesmo aquela pessoa que não está querendo emagrecer nada, ela precisa ter uma alimentação no mínimo equilibrada, que tenha ali uma oferta grande de todos os nutrientes que ela precisam. E não é difícil isso. Mesmo aquela pessoa que não quer emagrecer, ela sabe o que ela tem que comer. É comer comida mesmo. Comer arroz, feijão, carnes magras, comer vegetais, frutas. Se você come ali todo dia uma porção generosa de vegetais ali no almoço, no jantar, folhas... e tem ali uma variedade, né, durante a semana de tipos, de cores, de legumes. Você vai ter uma oferta ali muito grande de nutrientes. Você vai dispensar o uso de qualquer tipo de suplemento multivitamínico e você vai ter ali tudo que o seu corpo precisa. Então, assim, isso daí já é uma coisa que todo mundo sabe, né? Mas mesmo assim as pessoas não fazem. Pois é, e agora você tocou num assunto e aí eu já vou aproveitar o gancho. Geralmente jovem, a gente percebe isso, né? O jovem, ele começa a sua vida treinando e aí ele já, na mentalidade dele, na cabeça, porque eu sei porque eu fui assim, eu achei que eu tinha que comprar na primeira farmácia que fosse qualquer coisa relacionada à massa muscular, whey, porque senão eu não ia conseguir. Uhum. E na verdade isso todo mundo que já começa pensando dessa forma tá errado, né, Éder? Tá errado. Na verdade, precisa mesmo da dieta, uma base sólida ali de alimentação. Dá para tirar tudo da alimentação. Inclusive, tem atletas que tiram tudo da alimentação. Não acredito. Um exemplo mesmo, a Leia. A dieta dela é basicamente toda tirada ali da alimentação. Falando de suplemento alimentar, whey, essas coisas, não usa nada. Não tem essa questão de prefere comida. Você já está comendo, às vezes, numa preparação, está comendo pouco. Para chegar num nível respeitável ali de definição corporal, não é inteligente ficar trocando comida, né? Arroz,
carne por um shake ali, né? De proteína. É melhor comer a proteína de um bifão. Sim. Comer uma proteína de uma alcatra suculenta. Pelo amor. De um filé de frango grelhado. Eu prefiro 1000 vezes. De um omelete. E isso é relacionado, porque as pessoas pensam que... isso você me explicou, eu aprendi com você, que um shake ali, às vezes é a mesma coisa que um prato de comida, né? Isso. E eu prefiro comer. O shake é muito útil quando a gente precisa de praticidade, né? Por exemplo, tá num horário que você não consegue fazer uma refeição de jeito nenhum, tá na estrada, no trabalho, aí levar um wheyzinho ali na shakeira, não tem nem desculpa para não fazer a refeição, né? Você põe água, chacoalha ali e toma. Então, para esses momentos onde precisa de praticidade, top. Para momentos quando a pessoa está comendo bastante, está numa fase de ganho de peso, ela não consegue comer tudo que tem que comer de comida, e é legal colocar 1, 2 refeições líquidas para ajudar a bater a meta diária ali de calorias, de proteína. Mas, resumindo, dá para fazer tudo sem uso de suplementos. Pois é. E agora uma pergunta também que eu peguei na tua caixinha lá, é assim, como lidar com fome emocional? Bom, essa é complicado, né? Olha, assim, é complicado porque eu vejo diariamente assim, o nível de compulsão que algumas pessoas têm. Com relação à alimentação. A coisa que eu falo é procurar terapia, cara. Quando fala de terapia, assim, a pessoa já acha que é coisa de gente doida, surtada, que já está desistindo da vida, né? Mas, normalmente, as pessoas que pensam assim, né? Têm um receio com terapia, as que mais precisam. Poxa, eu tenho uma certa resistência. A Vanessa me cobra direto, mas é uma situação que, se fosse analisar, todos nós precisávamos. Precisa. E algumas pessoas eu vejo mudar completamente depois que começam a fazer uma terapia junto com o meu trabalho. Essas pessoas mudam muito. Assim, você vê na pele da pessoa, você vê na composição corporal que ela está mudando. Poxa. Então, assim, dependendo da análise que eu faço para a pessoa, eu recomendo ela procurar também alguma ajuda na parte de terapia. Porque isso, você fala porque isso está relacionado a não só a alimentação, mas a compulsão da pessoa também ali na alimentação, né? Às vezes ela não consegue seguir. Eu tenho certeza que isso deve ser uma das perguntas ou de uns questionamentos que mais fazem, né? Que é, professor, coach, eu não estou conseguindo. Como é que eu faço essa dieta? Eu não estou conseguindo. Eu acho que deve ser uma das questões aí que mais aflige, né? Sim, e nesse ponto eu consigo ir ajudando também, dando um suporte nessa parte. Mas algumas pessoas realmente elas precisam de terapia. Tem pessoas que estão num nível assim, muito absurdo de compulsão, que já passou da hora de procurar terapia. Poxa. A Cris aqui, ó. Cris está batendo palmas, acenando pra gente. Muito obrigado, Cris. Cris do quê? Tem Cris KLN, né? Valeu, Cris, pela... eu acho que é a Cris lá de Parapuã. Olha lá. Oi, Cris. Um abração aí, Cris. Tim Magalhães também entrou aí, tá com a gente também, obrigado. São pessoas aí, tudo da área, né, Éder? A gente percebe que tudo pessoal que segue Tim o Magalhães, eu acho que é o Luan Magalhães. Poxa, tem bastante gente assistindo a gente. Muito obrigado, pessoal, pela participação aqui. Se vocês tiverem perguntas aqui, a gente está abrindo para que vocês possam fazer algumas perguntas para o coach antes da gente estar partindo para as considerações finais desse podcast, tá certo? É que foi difícil, graças a Deus o Éder abriu um tempinho de conseguir marcar esse horário. E não gente, a gente não está falando de sensacionalismo nem nada. A gente está falando do profissional que o Éder é hoje. E graças a Deus ele tem muitos clientes que o procuram aí para poder ajudar nessa questão de alimentação. Eu falo pessoalmente pela experiência que eu tive, que não é fácil. Se você não tiver alguém para estar com você, um coach, para estar do seu lado, te informar. Eu já cheguei a ter situações onde eu mandei mensagem de madrugada pro Éder. E ele foi me respondendo outro dia, ele não pôde responder, obviamente que estava dormindo, mas o primeiro horário que ele teve, ele abriu o WhatsApp e me respondeu e tirou minhas dúvidas. E no começo você começou na consultoria online, né? Depois foi que online. A gente partiu pro presencial. Foi pré-pandemia, pós-pandemia. Sim, eu me recordo que a gente foi para a praia em 2021 e na praia nós estávamos falando sobre pandemia. Então foi 2019, a Vanessa está falando para mim aqui no ponto.
Parapuã em peso que a Vanessa falou agora aqui também. Obrigado, pessoal, pela audiência. Mas se você não tiver essa ajuda de uma pessoa, de um profissional, de um coach, você não consegue. Se você achar que você vai conseguir sozinho, eu tenho certeza que o Éder, quando eu estava estudando lá, ele tinha a Mari do lado dele ali, junto. Porque é difícil, né, Éder? Às vezes a pessoa faz dieta e quer entrar no mundo fitness, ou quer se tornar uma pessoa mais saudável, não estou falando nem de um atleta, eu estou falando de ter hábitos saudáveis. Aí ele chega lá, Sim. A esposa já fez aquela maionese, né, com legumes, aquele frango frito e tudo mais. Isso é muito bom. Eu gosto, nossa, eu sou apaixonado. Mas isso não contribui, né? Então, às vezes é difícil. Você não tem um parceiro em casa e eu acho que isso acontece também, né? Acontece. Você ter um parceiro ali que está na mesma pegada, no mesmo objetivo, facilita muito. Eu vejo isso diariamente na consultoria. Quando o casal começa junto, a adesão dos dois é maior. É muito difícil quando um começa e o outro não está nem aí para nada. O outro vai comer o que ele quiser, na hora que quiser, vai ter outros alimentos ali que o outro está comendo em casa, vai ser mais fácil você cair em tentação. É difícil. Se você tem dificuldade em comer doce, a melhor coisa é não ter um arsenal no armário. Mas se a pessoa que mora com você tem esse arsenal no armário, você uma hora vai ceder. Aí não ajuda. Aí é difícil, porque você acaba, como você disse, cedendo, né? Uhum. Mandar um abraço aqui, ó, para Beta Cris. Olha só. Temos aqui um puxão de orelha. Olhando para mim nessa câmera aqui. Beta Cris está nos assistindo nesse momento. Beta, está na hora de você voltar com o coach, com o Éder. E voltar a treinar também. Treinar, ela treina. Treinar, você treina. Tá? E só voltar a passar no coach. Volta, né? Beta. Campanha, volta, Beta, volta. Arroz integral ou arroz branco? Qual que é a diferença, Éder? É uma bem polêmica para você. Esse daí é o maior mito de todos. É a mesma coisa. A diferença é ínfima em fibras e em índice glicêmico. Não muda quase nada. Se você comer arroz branco mais vegetais, é melhor do que o arroz integral puro. Você vai ter mais fibras e um índice glicêmico menor. Então, é o que você gosta mais. Não muda nada. Isso daí não vai impedir o emagrecimento. Isso eu acho bacana. Quando eu comecei a nossa jornada aí, Éder, do coach, eu percebi que você não faz nada mirabolante. Você tenta se adequar à rotina que a pessoa tem. E isso eu acho importante, porque tem... Eu converso com alguns profissionais e até amigos que falam que está muito difícil. Porque aí a gente analisa, mas eu tenho que comer isso, tenho que comer aquilo, eu tenho que comer castanhas que não sei do que. A gente tem que falar também do fator preço. Hoje nós estamos lidando com situações aí, né, no mercado que estão exorbitantes do preço de alguns produtos. Sim. Então, se a gente conseguir adequar isso na alimentação também de uma forma saudável, queria que você explicasse isso, Éder. Sim, não tem alimento melhor, alimento pior, tem aquela questão de controle, quantidade. Arroz, por exemplo, não precisa comprar o integral, fazer o seu separado lá, enquanto a casa inteira está comendo um arroz branco, aí você vai lá, tem o trabalho de pôr mais uma panela, fazer aquele arroz que demora 2 vezes mais para cozinhar. Nossa, e comer sem gostar ainda, só porque acha que é melhor. Dieta tem que ser simples, sem frescura. É comida mesmo que você comeu a vida inteira, só que nas quantidades certas. Eu costumo passar tudo em gramas e usar a balancinha. Dessa forma não tem como errar. Se tiver planejado, se tiver calculado a sua dieta, se saber que tem um déficit calórico ali e você pesar seu arroz, pesar sua carne, você vai ter certeza absoluta que você vai estar dentro do plano, que você vai estar dentro do déficit calórico. Não tem como dar errado, você vai atingir o objetivo. A não ser que você coma outras coisas fora, mas se você seguir daquela forma pesando, não dá errado. Isso a gente aplica também ao arroz integral, ao pão francês e o pão integral? Ixi, o pão francês eu adoro ele com 2, 3 ovos dentro. O pão francês, na minha opinião, é melhor do que o integral. O integral... ele é feito para durar ali 1 mês na prateleira do supermercado, né? O pão francês você compra de manhã na padaria da esquina. Ali à tarde ele tá meio duro já, porque ele foi feito para durar pouco mesmo. Não tem que durar 1 mês, tem menos conservante. E questão de índice glicêmico, o integral tem mais fibras, tal. Mas
você vai comer ele com manteiga. Se você está numa dieta, você vai comer ele com Manteiga. proteína. Você vai comer ele com proteína. Você vai colocar 2, 3 ovos ali dentro, É. que vai diminuir o índice glicêmico daquela refeição. Sim, Mas essa questão de alimentos, né, tem uma história engraçada. No começo, antes de eu começar a estudar melhor, antes de eu começar a emagrecer e ter sucesso nisso, a Mariana vai até se identificar. Eu já, muitas vezes, ia no mercado e comprava tudo que era integral, light, diet e fit. Aí comprava todos os iogurtes que tinha menos açúcar, comprava o Nesfit, um monte de coisa, começava. Não dava certo. Nossa, caro, muito caro. As coisas no mercado hoje já existem só uma seção, né? Sim. Quando você entra no mercado, você já percebe que o light, o diet, o fitness, ele virou uma seção do mercado. E não era assim, na verdade. Eu me lembro que arroz integral era vendido junto com arroz ali, só tinha e era muito mais barato. Porque, na verdade, o arroz integral ele passou por menos processo, né? Então, em tese, ele teria que ser mais barato. Hoje ele é mais caro. Né? Existe uma seção fitness. Então você comprava tudo que era fitness no mercado. Antes de ter o conhecimento aí, de começar a estudar isso, né? E naquelas tentativas que sempre foram frustradas de emagrecer, eu fazia isso. E hoje eu me identifico até com as pessoas que chegam até a mim hoje. Sim. Que eu passei pela maioria das coisas que elas estão passando hoje. E a bolacha fitness, né? Aquela coisa, eu vou comer a bolachinha aqui integral, vou comprar um Nesfit, uma Traquinas, para mim é a mesma coisa. Aí a composição dos alimentos, a gente vê que é uma coisa interessante, né? A gente não associa. E até para servir de exemplo, eu queria que você falasse do amendoim, da proporção. Você fez um post a respeito do amendoim. Fala pra gente da proporção do que ele representa. Bom, primeiro, o amendoim ele é uma fonte maior de gordura. Gordura é o macronutriente com a maior densidade calórica. 1 grama de gordura tem 9 calorias. Poxa. 1 grama de carboidrato tem 4. O carboidrato que todo mundo tem medo tem menos da metade das calorias por grama, né, que é a gordura. Então, tudo que tem gordura tem muita caloria. O amendoim, por exemplo, 80 gramas de amendoim, que é aqueles potinhos pequenos que vende em qualquer bar, qualquer mercado, aqueles potinhos pequenos. Aquele de 100 e poucos de 80 gramas, 80 aquele gramas. menorzinho, assim, que é bem pequenininho mesmo. Tá, me fala. Você toma com uma cerveja ali. Ele chega a ter 480 calorias. Meu Deus. 480 calorias, você pega um prato com 2 filézões, com umas 2 colheres de arroz, uma conchinha de feijão e uma porção generosa de legumes. Eu almocei antes de almoçar. Praticamente. Porque eu comi um desse e depois eu ainda fui almoçar, então derrapei um pouco. Mas eu acho que é mais ou menos por aí, né, Éder? Porque se você não reconhece que você erra, você tem mais chance de conseguir acertar a partir quando você reconhece. Sim. Né? Então você tem que se conscientizar. E aproveitando isso, Piresta, desculpa. Thalita Pires. Piresta. Deixa eu aproveitar, ela falou aqui, ó. Éder, Oi, quantas Thalita. gramas posso comer de batata doce, carbo, almoço, 150 gramas de arroz e macarrão e janta? 100. Foi uma pergunta aqui, ó. Se ela come, Éder, quantas gramas posso comer de batata doce? Ela tá sendo irônica aqui. Ela sabe, ela tem tudo lá dividido. Oh, meu Deus, viu? Olha lá, ó, a Thalita já tá comentando embaixo, ó. Fica quieta, Thalita, você pode comer 50 gramas só. Ai, meu Deus. Ai, pessoal, olha, se a gente ficar aqui conversando a noite inteira a respeito disso, acho que vai até a meia-noite, não vai não, Éder? Vai. E principalmente com o pessoal, que é uma dúvida não só minha, mas de todo mundo. E por mais que você faça uma vez, você derrapa e depois você esquece. Por isso que eu falo, gente, é muito importante você ser auxiliado. Sim, só de você ter um planejamento para seguir, saber o que fazer, já ajuda. Só o fato também de você ter uma pessoa olhando de fora, vendo o seu físico, notando pontos de melhora ali Quem que você te vê às vezes, todo dia, né? que você não percebe se vendo diariamente, ajuda você a falar, poxa, estou no caminho certo e continuar. Então é importante ter alguém ali de fora olhando. Nós falamos do arroz integral, nós falamos do pão integral ou pão normal, né?
Agora nós vamos falar de uma situação muito, vamos dizer assim, normal na vida das mulheres. Você já tocou nesse assunto, mas agora eu quero que você dê uma dica para a gente, e para as mulheres principalmente. Como se livrar da compulsão por doce? Existe alguma estratégia que dá para adotar, Éder? Comendo um doce. Não comendo nenhum doce. Não, comendo um doce comendo mesmo. Um só? Comendo um docinho. Eu entendi, comendo um doce. Não. Normalmente é tendo uma alimentação bem equilibrada. Normalmente a maioria das pessoas que fala que tem compulsão por doce, não é compulsão porque é seletivo, né? Ela tá ali falando que é por doce. Se fosse compulsão, era tudo que aparecesse. Sim. É questão de comer um docinho de vez em quando. Se tem problema com doce, sente falta por doce, não vai tirar de uma vez, que é pior. Se você tira de uma vez, vai chegar no final de semana, você vai no mercado, você vai passar pela prateleira de doce, você vai pegar um monte. Uma estratégia que eu uso muito em pessoas que gostam de doce é tentar deixar um docinho diário. Tentar deixar um bombonzinho. Um batom, aquele da Garoto, ele tem 86 calorias. 86 calorias. Ele cabe na dieta de qualquer pessoa. Poxa. E por que eu falo do batom sempre, ou do Alpino, aquele bombonzinho? Porque é um bombom que você abre e come e acaba. Se você falar para a pessoa pegar uma barra de chocolate 70, quebrar 2 quadradinhos, comer e guardar a barra, vai comer a barra inteira. Entendi. O fato de ser um bombonzinho que acaba ali, depois do seu almoço, por exemplo, tranquilo, não vai ser 86 calorias de um batom que vai ali te atrapalhar. E o fato de você saber que tem isso na dieta todos os dias, que tem hoje, amanhã, depois, ajuda a você administrar na sua mente a quantidade pequena. Mesmo sendo só um bombonzinho, fica fácil de administrar. Tem casos e casos. Tem aquela pessoa que é melhor não ter mesmo, porque ela não vai se controlar. Conheço uma aqui em casa. Mas tem outras, tem várias estratégias. O whey, que a gente comentou, né? O whey o pessoal acha que é um suplemento essencial para ganhar massa muscular, que tem que ter se quiser ganhar massa muscular. Não é, a gente pode usar só comida, mas o whey pode ser muito usado para fazer receitinhas com paladar mais doce. Poxa, por exemplo, fazer creminho, não é só pôr água e tomar aquele shake. Você pode pegar uma porção de whey, colocar um pouquinho de água, um pouquinho de leite desnatado, fazer um creminho. Pega um whey de um sabor gostoso, de chocolate. Pega umas uvas, daquelas sem semente, pega uns moranguinhos. Agora em 100 gramas de morango tem 35 calorias. 35 calorias? É muito pouco. Nossa, 100 gramas de morango é bastante. Você pega umas 100 gramas de morango, 100 gramas de uva, põe um creminho desse de whey em cima, você faz aquele copo da felicidade. Você consegue fazer uma refeição ali com paladar doce, gostosa, dentro da dieta. Dá para encaixar isso na dieta, inclusive. É proteína da mais alta qualidade, com frutas, que é bom você consumir. É uma grande fonte de micronutrientes ali importantes para a nossa saúde. Então, tem várias estratégias, mas a base é ter uma dieta bem equilibrada. Se você tiver uma dieta bem equilibrada, você vai ter uma coisa que conta muito, que é a saciedade. Se você está bem saciado, você consegue controlar melhor as vontades, né? Sim. Você consegue resistir mais a um doce, a ir no mercado e passar na frente dos doces sem pegar um. O duro é estar com fome e com vontade, ninguém segura. Isso aí é não difícil. importa. E nós não estamos falando, tá? Você que está em casa, nós não estamos falando de você ir ao açaí, comer frutas e comer açaí, né, Éder? Porque não tem nada a ver, né? A questão que nós estamos falando aqui é você na sua casa utilizar aí a situação de whey, né? Até mesmo de uma albumina, né, Éder? Hoje, eu falo porque a Vanessa faz pra gente esses docinhos. E é uma mão na roda. Assim, chega à noite, é a noite que dá a vontade do doce. Eu não sei se isso acontece com você, mas acontece aqui em casa. À noite, você sente, após a janta, antes de dormir ali, uma vontade tremenda de comer um docinho, um bombom, alguma coisa. E a Vanessa faz essas receitas com doce, com uva, com morango. Sim. Aqui em casa é bem presente a situação. E isso ajuda, não ajuda? E como ajuda? E outra também você vai associando... É que assim, essa vontade de doce está muito, às vezes, associada a hábitos, né? Depois do jantar, normalmente as pessoas sempre teve o hábito de comer um docinho. Sempre. Vai ser difícil tirar isso de uma vez. Sempre, é melhor, em vez de tirar, substituir por algo próximo. Sim. Bom, eu falo por experiência própria. Já comentei, não é difícil você inverter a chavinha. A gente tem que inverter aqui. Mas a partir do momento que você inverteu, que você começou a ver os resultados, é fantástico. Se você quiser, eu acho que isso no Instagram do Éder aí vai ter um monte de exemplos. Mas você quer ver um exemplo prático?
Olha, acessa o nosso Instagram, meu e da Vanessa, Helris Balco, Vanessa Menezes. Você vai ver lá um pouco dessa mudança. E começou com hábitos assim, do que o Éder está dizendo. Não é difícil, você precisa mudar primeiro aqui. E esse é o coach que trouxe para a gente bastante informação hoje. E antes da gente partir para as considerações, Éder, eu queria que você falasse para aquela câmera ali, passasse uma mensagem para o pessoal de casa que está nos assistindo. Ó, nesse momento a gente tem bastante pessoas assistindo a gente. Temos aqui pessoas internacionais, inclusive, dos Estados Unidos. Ó, Minnesota está presente para acompanhar a live. O Luiz F. Amigo. Ele tá na consultoria. Também. Inclusive na consultoria hoje tem gente de vários lugares aí do mundo. Tem nos Estados Unidos, Japão, Itália, Portugal, Austrália, Argentina. Que mais? Tem mais lugar que eu não consigo lembrar. Gente, o Éder já ficou internacional. Se você tá achando que hoje... Um abraço, Luiz. Aí, Luiz, um abraço. Se você tá achando que foi fácil trazer ele hoje pro nosso podcast, não foi, não. E aí, ó, o pessoal comentando aqui, falando do doce de leite, né? Falando aí. Doce de leite eu acho que não seria um bom alimento, não, né, Éder? Falei. Não, dá pra ter é um docinho ali que tem pouca gordura. É mesmo? Tem pouca gordura, uma boa fonte de carboidrato. Depois do treino, tranquilo, dá para usar em alguns momentos estratégicos, na quantidade certa, é um dos docinhos que dá pra gente usar. E antes de ir pra academia, seria uma boa também? Também, até depois do treino ali é interessante. Antes do treino é interessante para aquela pessoa que, por exemplo, tem a glicemia muito baixa em jejum, não consegue treinar sem comer nada e vai treinar logo cedo. Se ela come algo de manhã, ela não consegue digerir, tem que esperar, às vezes não dá tempo, né? Tem que já ir treinar. Sim. O doce de leite tem ali uma quantidade legal de carboidrato, a digestão é fácil, pelo menos ali para ela manter a glicemia durante o treino é bacana, junto com uma fatiazinha de pão. Mas é bem interessante de usar também no pós-treino, junto com alguma proteína. Essa é nova para mim, doce de leite, eu não sabia. É tranquilo, geleia de fruta, doce de leite. É um doce com pouca gordura, né? Então é muito melhor do que a pasta de amendoim, que é considerada fit. Pois eu gosto muito de pasta de amendoim. Uma colher de bem caprichada ali de doce de leite vai ter 40, 50 calorias. Quanto? Peraí, desculpa. 40, 50 uma colher? 40 a 50 calorias, dependendo da colher. Uma colher de pasta de amendoim ali bem caprichada passa de 100, 150 calorias, se você pegar com vontade mesmo. Meu Deus. E a pasta de amendoim é considerada fit, né? Eu tenho um alimento que tem que tomar muito cuidado. Eu tenho um certo hábito, eu gosto muito de pasta de amendoim. Aqui em casa não falta. Bom, você sabe, né? Sempre foi um problema. Para mim, né? A Vanessa está falando aqui para você. Porém, eu me dou bem com ela. O que eu tento fazer é a quantidade, é um pouco difícil. O que eu faço, que aí não sei se outras pessoas concordam ou não, mas eu tiro da pasta de amendoim o óleo, que ela fica em cima, então ela vai ficar extremamente dura e seca. Não é gostoso de comer assim, mas eu tenho encontrado uma forma de pelo menos conseguir comer menos, porque ela não é uma pasta, né? Então ela vira uma pedra praticamente, e eu me dou bem com ela assim. Se ajuda ou não, claro que não, né? Acho que o amendoim que está ali já no meio do processo, ele não vai alterar nada, né? Sim. Então já estou até contando para o coach aqui, que eu já estou comendo bastante pasta de amendoim. Mas é a questão que nós falamos e voltamos a dizer novamente. Trabalhar a questão do psicológico, né? Sim. Até ansioso, eu sou muito ansioso, eu tenho ainda, né, certas situações que a gente pode trabalhar com um profissional, né? Que bom. Eu falei aqui nessa noite, olhando para aquela câmera, Éder, com Éder Lima, esse profissional, coach, emagrecimento, fitness. Éder, muito obrigado por você ter vindo aqui. Foi um prazer. Imagina, eu que agradeço, Harris, e deixar a mensagem pro pessoal. Por favor. Você que está aí sempre esperando um momento melhor para começar a praticar uma atividade física, melhorar a sua alimentação, não vai ter um momento melhor, vai ficar cada vez pior e mais difícil. Então, tira a bunda da cadeira e começa. Vai fazer alguma atividade, busca ajuda, ou pelo menos pesquisa, veja vídeos na internet,
Você, no fundo, sabe o que é preciso, né, para ter uma alimentação melhor do que a sua. Então comece por isso, pelo menos. Exatamente. Se você tiver uma direção, ou seja, amanhã você levantar e já levantar fazendo uma caminhada, já começou mudando, né? Sim, se levantar já comendo ali um pãozinho com ovo em vez de passar comer 2 salgados ali com uma coca, já é um começo. É um começo, né? Éder, muito obrigado por você ter vindo. Obrigado, Harrison. Um abraço, cara, sucesso. Continue sendo essa pessoa aí que tem auxiliado muitas e muitas pessoas a ter uma vida mais saudável, né? A gente não está falando só de atleta. É claro que o Éder, ele é um ótimo profissional para quem quer entrar nesse mundo fitness. Mas para nós, meros mortais, para mim, para Vanessa e pessoas aí que se identificam comigo, é uma ótima opção. Você vai perceber que a sua vida muda. Você tem mais exposição, você começa a encarar a vida de uma forma diferente. E eu recomendo, tá? Éder Lima. Gente, muito obrigado. Éder, mais uma vez, obrigado. Pessoal, aí até amanhã também. Amanhã nós temos o Marcos Paulo, um cantor aqui da nossa cidade de Tupã, conversando com a gente aqui também. Tá certo? Um abração, fiquem com Deus e até amanhã, hein? Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.